Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Esse fato ocorreu no ano de 1995, em Boa Vista, próxima à cidade de Primavera, no Pará. E foi tão marcante que eu nunca esqueci. Meu nome é Marina. Sou casada e tenho 3 filhos. Naquela época, eu estava enfrentando inúmeros problemas de saúde, que surgiram de uma hora para outra. Lembro que em um dia estava muito bem, e no outro já me sentia ruim. A questão é, meu marido sempre cuidou bem de mim, e vendo meu estado, me incentivou a procurar o médico. Eu me consultei e fiz vários exames, mas todos mostravam que eu estava bem de saúde. O médico até comentou que eu poderia estar muito estressada e me passou alguns calmantes. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, e até que esse diagnóstico fazia sentido. No entanto, com o passar dos meses, fui me sentindo cada vez pior. Eu sentia meu corpo cansado, e mesmo dormindo bastante, não me recuperava. Logo, chegaram as dores de cabeça, a insônia e uma sensação constante de medo. Hoje em dia, provavelmente eu seria diagnosticada com crise do pânico ou ansiedade. Mas na época, ninguém nem falava de saúde mental, ainda mais para pessoas com menos condições financeiras. Por mais algumas vezes, procurei outros médicos para tentar ter uma segunda, terceira e quarta opiniões, mas sempre dava no mesmo. Segundo eles, meu corpo estava saudável e eu me sentia cada vez pior, e até comecei a ter febre regularmente. Eu fui levando a vida do jeito que dava. Eu e meu marido tínhamos um mercadinho, e ele me ajudava no que podia. Até que chegou o final do ano, e meu marido sugeriu que talvez o que eu precisasse era mudar de ambiente, e que uma viagem poderia me fazer bem, e me convidou para irmos para a casa dos meus sogros. Fizemos nossas malas e pegamos o barco, e partimos em viagem. 3 dias depois, desembarcamos em Belém do Pará, e de lá pegamos um carro que nos levaria até a localidade onde meus sogros moravam, que ficava um pouco além da cidade de Capanema. Nós fomos muito bem recebidos, e já tinha até um jantar esperando por nós. Meus sogros e cunhados logo repararam que eu não estava bem, e perguntaram o motivo de eu estar tão pálida. E eu fui sincera, e respondi que não sabia o motivo, mas que me sentia cada vez mais doente e fraca. Mas que, segundo os médicos, eu estava bem, então achava que só precisava de descanso mesmo. Chegando o fim de semana, minha cunhada Irene apareceu para nos visitar. Como ela trabalhava a semana inteira, ainda não tínhamos nos encontrado. Conversa vai, conversa vem. A Irene disse que estava preocupada comigo, devido ao estado em que me viu. Eu já acreditava no que os médicos tinham me falado, mas minha cunhada foi insistente e disse que eu não estava bem e que nem todas as doenças eram para médicos. Ela me contou que ali nas proximidades da região tinha a Dona Luzia, uma benzedeira muito respeitada e que já tinha ajudado muitas pessoas. Eu logo interrompi a conversa e disse que era cristã
e que não gostava dessas coisas de macumba. Irene foi muito paciente e me contou que essa senhora não era bruxa, nem feiticeira, nem nada de ruim. Pelo contrário, era uma senhora que rezava nas pessoas e usava somente a sua fé em Deus e nada mais, para pedir a cura das pessoas que a procuravam. Ela prosseguiu dizendo que Dona Luzia era top de linha e que eu não me arrependeria de receber os seus cuidados. E como eu estava ruim, não perdia nada tentando. E após muita insistência dela e do meu marido, que de encherido escutou a conversa e também acreditava nessas coisas, por fim, os dois me convenceram. No dia seguinte, de manhã bem cedo, saímos no carro do meu cunhado e fomos em direção à casa de Dona Luzia. Como eu disse no início, ela morava em Boa Vista, mas numa parte mais afastada da cidade. Chegando lá, fomos recepcionados por 2 cães enormes. Eram brabos, e logo atrás veio uma senhorinha, ordenando para os cachorros não atacarem. Ela perguntou o que desejávamos, e meu marido logo nos apresentou, e conversou com ela sobre a nossa situação. Dona Luzia me olhou por um longo período e nos convidou para entrar. A casa dela era muito simples. Tinha apenas uma sala, cozinha e um quarto, onde ela vivia com sua neta. Percebendo minha desconfiança, ela foi muito doce e disse que eu não precisava sentir medo. E até hoje lembro de suas palavras. Minha filha, eu não mexo com nada de mal. A única coisa que faço é usar a minha fé e pedir a Deus pela saúde e paz daqueles que me procuram. E se alguém obtém cura, é graças a Ele. As palavras daquela senhora tocaram meu coração, e eu percebi que ela não era uma má pessoa, e continuamos conversando. Eu contei tudo o que sentia a ela, e ela disse que já tinha percebido algo de errado. Eu perguntei o que era, e ela me respondeu que eu tinha cruzado o caminho de algo muito ruim, e que eu estava com um mau olhado. Ela me convidou para passar 3 dias em sua casa, e que durante esse tempo faria uma campanha de oração pela minha cura, mas tudo dependeria se eu tinha fé ou não. Eu botei o preconceito de lado e aceitei a ajuda daquela senhora, e ficou combinado que meu marido viria me buscar 3 dias depois. Me despedi dele e comecei meu tratamento. No primeiro dia, Dona Luzia rezou em mim 3 vezes, e tudo foi tranquilo. No fim da tarde, fomos para o quintal. Ela assou algumas castanhas de caju e eu conheci seu filho e sua nora, que moravam numa casinha nos fundos do seu terreno. Conversando com eles, eu comentei que tinha prestado atenção em algo. Logo que cheguei, percebi que as portas tinham muitas trancas e fiquei curiosa o porquê de tanta segurança. Dona Luzia foi rápida e disse que por ali passavam muitas coisas ruins à noite, desde Matinta Pereira até lobisomem, e que por isso a casa era tão segura. Ela sabia que gente da cidade não acreditava nessas coisas, mas garantia que tudo isso existia mesmo. O filho dela sorriu e pediu desculpas pelas superstições de sua mãe. Ele falou que morava ali um pouco mais de 1 mês e que nunca tinha visto nada. Dona Luzia retrucou dizendo que ele um dia ia ver, e aí não teria como negar. Logo mudamos de assunto. A noite chegou e chegou a hora de dormir. Minha rede ficou na sala, enquanto Dona Luzia e sua neta dormiam no quarto. Ali era muito silencioso,
e pela primeira vez em muito tempo, tive uma noite de sono tranquila. No segundo dia, eu acordei me sentindo melhor e ajudei Dona Luzia nos afazeres domésticos. Ela era muito extrovertida e cheia de alegria. Transmitia doçura e paz e me fazia sentir muito confortável. Nas horas que eram propícias, ela orava por mim. E coincidência ou não, eu comecei a me sentir melhor. Aquela noite e o dia seguinte foram calmos, mas foi na terceira noite onde tudo aconteceu. Assim que escureceu, jantamos. E depois de conversarmos por um tempo, deitamos para dormir. Após algumas horas, acordei com os latidos dos cães de Dona Luzia. Pareciam estar muito bravos. Além dos latidos, tinha algum outro barulho que eu não conhecia. Foi então que algo berrou, e eu fiquei toda arrepiada. Eu nunca tinha escutado um som tão feio. E lógico que fiquei com medo. Pouco tempo depois, os cães partiram em cima de algo. E era nítido que brigavam. Eu saí da minha rede e fui bater na porta do quarto de Dona Luzia. E perguntei o que poderia estar acontecendo. Ela falou que com certeza era o lobisomem tentando entrar de novo na casa dela. E me convidou para ir para dentro de seu quarto. E eu perguntei: de novo? Como assim? Ela respondeu que não era a primeira e nem seria a última vez que isso iria acontecer. Que quando você faz o bem, o mal vem atrás, para tentar te impedir. Enquanto ela me contava tudo, os cachorros mudaram a direção de seus latidos. E agora estavam na parte de trás da casa. De repente, algo se lançou contra a porta, e os cães também não se aproximaram mais. Acho que também estavam com medo. Eu me agarrei com a neta de Dona Luzia e começamos a gritar, enquanto Dona Luzia se ajoelhou e começou a rezar. Os berros que aquilo dava arrepiavam toda a espinha. Parece até que eu não estava tocando no chão. Não sei explicar direito, mas só quem já passou por algo parecido conseguiria entender. Não era só medo. Eu estava realmente apavorada. De repente, as pancadas pararam e tudo ficou em silêncio por um tempo. Foi aí que escutamos o som de um tiro. Na verdade, 3 tiros. E logo em seguida, seja lá o que fosse que estivesse na porta da cozinha, saiu correndo, passou pelo lado da parede do quarto e correu em direção à estrada. Depois disso, o filho de Dona Luzia batia na porta, aflito, perguntando se estava tudo bem, e pedia para abrirmos a porta da cozinha. Dona Luzia abriu a porta e ele entrou, e o rapaz estava pálido e com os olhos esbugalhados. Ele disse que agora sim acreditava na sua mãe, pois o que tinha visto lá fora não era coisa desse mundo, não. Eu, curiosa, perguntei como era o bicho, e ele tentou me explicar. Ele disse que era um animal muito grande, do tamanho de um bezerro. Tinha grandes orelhas e o pelo todo preto. Quando ele chegou, o bicho estava parado em frente à porta, e ele mandou chumbo. E foi nessa hora que o bicho se levantou como uma pessoa e correu.
Dona Luzia só confirmou que era mesmo lobisomem. Pelo restante daquela noite, ninguém mais conseguiu dormir. E ficamos na sala conversando, até o dia clarear. E nada mais aconteceu. Ainda bem. Com o dia já claro, antes de eu ir embora, Dona Luzia rezou mais uma vez em mim. E a essas alturas eu me sentia revigorada. Um tempo depois, meu marido chegou e perguntou como eu estava. E eu disse que me sentia bem. Após isso, nos despedimos de todos e fomos embora. No caminho de volta, eu contei para ele todo o sufoco envolvendo o lobisomem. E ele acreditou. Como tinha se criado na região, ele me confessou que também já tinha visto o tal bicho. Depois de todo esse ocorrido, enfim, eu consegui me recuperar e voltei a ter uma boa saúde. Dona Luzia me ensinou muito sobre a fé, me acolheu e me ajudou muito, e não cobrou um centavo por isso. Infelizmente, depois disso não voltei a encontrá-la, mas sou grata por tudo que ela fez por mim. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixa seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.